Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Estamos aqui hoje, nesta noite, para adorarmos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé para nós começarmos nosso culto, o último culto do mês, e que nós possamos declarar palavras de amor, palavras de adoração ao nosso Deus. Que nesse momento nós possamos deixar tudo que não é de Cristo, todos os pensamentos que não pertencem a Ele para fora. Que nós possamos focar na presença do Senhor, começando a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Pense nele, declame palavras de amor ao Senhor, fale com Ele nesse momento. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Oh Jesus, nós viemos declarar, Deus, que Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não há outro que se compare a Ti, Jesus. Oh Jesus, Tu és o leão, Tu és aquele que está sobre o trono, o único digno de abrir o selo, Deus. Oh, aleluias. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi,
leão de Judá, a promessa que foi feita desde o início dos tempos, aquele que viria da tribo de Judá, que reinaria e que salvaria o seu povo. E esse é o mesmo rei que nós adoramos, o leão da tribo de Judá, Jesus, filho de Davi, rei dos reis, Senhor dos senhores. Que toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, todo domínio seja dado a Ele. E quando Ele voltar, todo joelho se dobrará perante a sua presença, toda voz declarará que só o Senhor é Deus, que só Ele é Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Oh, aleluia! E Ele virá, e Ele virá, oh, e Ele virá, oh, e Ele virá, oh, o leão da tribo de Judá. E Ele virá, oh, e Ele virá, oh, e Ele virá, oh, o leão da tribo de Judá, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Santo, Santo Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Santo, Santo, Ele está aqui no nosso meio. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Que louvor tremendo. Mais um domingo sem o nosso pastor e os verdadeiros, os fiéis continuam firmes aqui. Os que não estão com Covid estão aqui conosco. Glória a Deus. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre 3 tipos de homens que Paulo, ele fala quando ele vai ensinar a igreja de Corinto. A igreja, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero falar um pouco sobre a igreja de Corinto. E quando eu estava estudando sobre a igreja de Corinto, eu fiquei olhando quanta semelhança com os dias de hoje. Quanta semelhança. E eu descobri, irmãos, que eu preciso ainda melhorar muito a minha própria vida. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que ficava na cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, uma cidade rica e uma cidade politeísta, onde eles adoravam muitos deuses, eles faziam sacrifícios, eles faziam cultos, onde eles sacrificavam, onde havia prostitutos e prostitutas cultuais, onde eles faziam muitos sacrifícios aos deuses, e eles matavam animais, eles sacrificavam, eles os comiam nas suas festas, e o que sobrava eram vendidas no mercado no dia seguinte. E o povo de Corinto comprava essas carnes e eram com que eles se alimentavam. Por isso, se você ler no livro de Coríntios, você vai ver que existe um conflito sobre essa questão de comer carnes sacrificadas a ídolos, e Paulo tenta trazer assim um alívio na consciência dos irmãos que moravam em Corinto. Eles eram muito idólatras, eram pessoas voltadas em ganhar dinheiro, e no inverno os barcos paravam, e era quando Paulo tecia tendas, ele construía tendas para que ele pudesse se sustentar financeiramente naquele período ali.
Era uma cidade como a maioria das cidades portuárias, onde havia muita prostituição. Os homens e mulheres vinham e existiam muitos prostíbulos, inclusive dentro dos templos pagãos. E estava tudo bem para eles. Nesse período, Paulo, saindo de uma perseguição, ele vai para Corinto, ele passa 1 ano e pouco lá, e nesse período ele prega o evangelho a muitas pessoas, ele ganha muitas pessoas para o Senhor. E é quando ele começa a igreja de Corinto. Sabe uma coisa bem interessante que eu estava conversando com o Josafá aqui? Era uma igreja bem difícil, bem problemática. E quem fundou essa igreja depois do Senhor foi Paulo, o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo tinha uma igreja que tinha muito problema, imagina o pastor Eliaquim, não é não? Então isso traz um alento, né, no nosso coração, e a gente pensa assim, tudo bem, Senhor, então vamos lá. Um grande ponto da igreja de Corinto, ela estava dividida em 3 partes, isso era um dos probleminhas dela. Tinha a turma de Paulo, que dizia assim, eu só sigo Paulo. Paulo fundou essa igreja e só ouço Paulo, só o que ele fala é verdade. Tinha um pessoal lá que também só seguia os ensinos de Apolo. E tinha um pessoal que dizia, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. É aquele pessoal que não vai para igreja nenhuma, fica em casa, na internet, e ouve só o que quer. Entendeu? Então, gente, é muito parecido com algumas coisas que nós vivemos hoje. Eu estava estudando, eu digo, meu pai do céu, que coisa mais... E os pecados da cidade, eles estavam influenciando a igreja. E Paulo diz que ele vai mostrar para nós um caminho mais excelente. Então eu vou pedir que a Gigi coloque os versículos de 1 Coríntios 2, para nós lermos juntos aqui. Ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Aqui nesses textos ele está falando sobre esses homens, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Queridos, nós encontramos todos esses tipos na igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ainda tem muita carnalidade na minha vida, já confesso o meu pecado aqui diante de vocês. Tem muita carnalidade na minha vida que precisa ser santificada. Eu preciso muito do Senhor na minha vida. Mas nós estamos aqui para isso, não é verdade? O Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. E o que é o homem natural? O homem natural é o homem no seu estado natural que ele nasceu. É aquele homem que não conhece, que não entregou a sua vida ao Senhor. É aquele homem que acha que ele não precisa de Deus. E tem aqueles que dizem assim, olha, eu não preciso de Deus. Eu nunca matei, nunca roubei, não traio minha esposa, não traio meu marido. Eu sou honesto, eu sigo tudo aquilo que é bom, eu não faço nada de mal. Eu não preciso de Deus. E tem aquele homem natural que diz assim, eu sou tão ruim que nem Deus me quer. Que ele acha que Deus nunca vai recebê-lo. O homem natural, ele
não compreende as coisas espirituais. Ele acha que esse negócio de orar, de ler a Bíblia, de congregar, de ir para a igreja, de dar o dízimo, isso é o fim da picada. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque ele não nasceu de novo. Ele não aceita as coisas do Espírito, porque a própria Bíblia diz que as coisas de Deus são o quê? Loucura. Loucura para os que perecem. E ele diz assim, isso não pode ser verdade. Que milagre, que nada. E, gente, independe da situação financeira, intelectual. Tem gente aí rico, intelectualmente desenvolvido e que não entende de maneira nenhuma as coisas de Deus. Ele diz que ele não precisa de Deus. Ele não entende por que eu tenho que aceitar Jesus. Eu não preciso aceitar de Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de evangelizar alguém. Ele diz, por que eu preciso aceitar Jesus? Eu já tenho ele, eu já nasci com ele no meu coração. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes. São essas pessoas que nós precisamos alcançar. São essas pessoas que a igreja precisa alcançar. Como? Testemunhando, evangelizando, no EPC, nas células, na oração nos lares, na ação com fé, dentro dos ministérios. Na sexta-feira, o Ministério com Jovens estava aqui com os jovens e adolescentes, e eles estavam fazendo o quê? Fortalecendo essas vidas para o Senhor. Esse é o pessoal aí que Deus quer alcançar, através da minha vida e da tua vida. Amém? Eles são naturais. Porque essa história de que todo mundo é filho de Deus, nós sabemos que não é verdade. Todos nós somos criaturas. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós recebemos a vida que Deus nos deu. Mas filhos de Deus são os que são nascidos de novo. São os que entregaram sua vida ao Senhor. Esses sim são os filhos de Deus. E os homens, e o homem carnal? E o homem carnal, quem é esse? Esse é que é o negócio. Entendeu? Vamos entender. O homem carnal é aquela pessoa que ela já nasceu de novo. É aquela pessoa que já aceitou Jesus. Geralmente são pessoas que vêm para a igreja por uma necessidade. São pessoas que vêm para a igreja porque está com uma doença. Aí vem para a igreja para Deus curar. Quando Deus cura, aí ele vai assim, né? Marromeno. É aquela pessoa que vai para a igreja para conseguir um namorado, um marido, uma esposa, uma namorada. É aquela pessoa que vem para a igreja porque está numa campanha para ficar milionário. É aquela pessoa que vem para a igreja para que o marido volte para casa, para que a mulher volte. Ele não vem para a igreja porque ele se apaixonou pelo Senhor. E aí, ele não manifesta as obras do Espírito. Quais são as obras que ele manifesta? As obras da carne. E quais são as obras da carne? Lascívia, prostituição, idolatria, feitiçarias, bebedices, glutonarias. Que mais, gente? Cadê os crentes que lêem a Bíblia aqui? Que mais aí?
Vocês estão tímidos? Por favor. Ou seja, essas pessoas, elas ainda não foram o quê? Transformadas. E aí, é porque nós viemos do mundo, trouxemos o mundo para a igreja, não saímos dele. Queridos, vocês estão vendo aqui, eu não estou querendo acusar ninguém, até porque na hora que eu leio isso, eu já estou me colocando. Porque eu também tenho meus defeitos, assim como todos nós aqui. O homem carnal, ele é criança. Criança é uma criança espiritual. Ele é uma pessoa indecisa e inconstante. Uma hora ele quer uma coisa, daqui a pouco ele não quer mais. Ele está buscando uma coisa aqui, uma coisa ali. Não termina o que começa. Está sempre, uma hora está na igreja, daqui a pouco não está mais. Ele está na célula todo animado, daqui a pouco ele não aparece mais na célula, quando a gente vê já está na outra, aí quando ele vê ele já saiu também. É aquela pessoa que não tem, e ele pode estar em qualquer circunstância. Os líderes, nós líderes sofremos muito, porque nós precisamos muito contar com a igreja. Para a gente é um privilégio ver os irmãos crescendo, os irmãos fortalecidos, os irmãos fazendo a obra. Por que que é importante? Porque é uma igreja que se move em Deus. É uma igreja que faz a vontade de Deus. É uma igreja que está amadurecendo para Deus. Então, isso nos alegra ver a igreja trabalhando. Porque vocês já pensaram, se o pastor, ele aqui é a pastora Fátima, precisassem estar aqui em todas as programações, fazer tudo, como é que eles ficariam? Então, nós como pastores, nós somos muito gratos a Deus pela vida da liderança. Daqueles que se levantam, que fazem a obra. Glória a Deus. Que fazem a obra do Senhor e fazem com compromisso, com responsabilidade. Como diz a palavra do Senhor, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Como canta muito bem o Logos, né? Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e é isso aí. Tem serviço e proteção. Mas o crente carnal, ele é imaturo. E isso é um problema sério. Imaturidade. Porque o crente imaturo, a pessoa que ela é imatura, ela se chateia com tudo, tudo ela fica chateada, tudo ela fica nervosa, tudo ela não consegue resolver seus problemas, ela não consegue administrar sua vida, ela está sempre chorando, ela está sempre reclamando, ela não consegue administrar. Tudo que acontece na igreja é um problema. Se não falar com ela, ela já fica chateada. Se não der graça e paz, é porque está com raiva dela. Se não chama ela para um evento, ela já está magoada. Se não faz isso, se você chamar a atenção, a Bíblia diz assim, cadê a palavra aqui? Glória a Deus. Não. Ele diz que nós precisamos corrigir. Então, a palavra não é essa, mas eu vou usar essa. Corrija o sábio e ele se tornará o quê? Mais sábio. Corrige o louco e ele se voltará contra ti. Então, quando a gente corrige uma pessoa em Deus, que ela está em Deus, por mais que ela não aceite,
ela vai orar, ela vai pensar, ela vai, e aí depois ela volta, pastor, eu concordo com isso ou não concordo, mas ela vai meditar. Mas quando a gente corrige o louco, é capaz de ele te morder e te xingar e te jogar para frente. Por isso que o homem carnal, ele é imaturo, ele não aceita conselho. Ele culpa os outros e ele foge dos compromissos. Tudo que ele faz de errado foi culpa de alguém. Tudo que acontece na vida dele foi culpa do outro. Ele nunca assume as suas próprias culpas, os seus próprios erros. O homem carnal, ele foge de compromisso. Deus me livre esse negócio de, não, eu não quero, eu não vou ajudar, eu não me comprometo, eu nunca me comprometo com nada. O homem carnal, ele não gosta de ser contrariado, porque ele está sempre esperando que Deus resolva os seus problemas do seu jeito. Sabe aquela oração? Senhor, me dá um esposo que seja assim, mas se não for o fulano, não serve outro. Ou seja, é a minha vontade. É a minha vontade, não é a vontade de Deus. É aquela oração, Senhor, eu quero que seja assim, que o Senhor faça dessa forma. Se o Senhor não fizer, eu nem venho mais para essa igreja, para igreja nenhuma. Estou de mal contigo. O crente carnal, ele não quer ser discipulado. Quando a gente faz o EPC, que tem a classe dos novos convertidos, aquela primeira classe, são poucos os que começam e menor ainda o número dos que terminam. Não é, Fernando? Por quê? Porque é confronto. As pessoas não querem ser, o crente carnal, ele não quer ser discipulado. Ele não quer ser tratado. Tá bom do jeito que tá. Glória a Deus. O crente carnal, ele anda na onda e não na verdade da palavra. Porque o crente carnal, ele não ora. Ele não lê a Bíblia. Ele se alimenta daqueles versículos que todo dia o pastor Eliakim põe, o Edilon põe, aí o Cladeval também põe, né? Então ele já leu a Bíblia. E aí domingo ele vem para o culto, ele ouve a palavra. E aí acontece um problema, cadê base? Acontece, ele é contrariado, ele já fica chateado. O crente carnal, ele não ora, ele não lê a Bíblia. Como é que ele vai aguentar as pancadas que a vida nos dá? Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O crente carnal, ele é centrado em si mesmo, na sua vontade, nos seus interesses. E ele não quer saber da pessoa do seu lado. Imagina, ficou com medo, Bia. Imagina se a Bia, vamos dizer que a Bia não conhece o Emerson. E a Bia chegou hoje no culto arrasada. Aconteceu um problema na casa dela. E ela está lá orando assim, Senhor, me ajuda, que alguém me dê uma palavra. E o Emerson também chegou chateado. E ele estava com a mesma oração. E ele passa o culto todinho e os dois saem daqui e ninguém recebeu uma palavra. Por quê? Porque digamos que eles só estavam pensando neles. Mas quando nós não somos carnais, a gente está bem assim, Senhor, faz a tua vontade. Ô, meu irmão, graça e paz. Tudo bem com você? E de repente o irmão começa a falar com ela. E ela até tem uma palavra, apesar de estar na maior dificuldade, tem uma palavra para dar para o irmão. Mas o crente carnal, ele é
centrado nos seus problemas. Ele quer que todo mundo fale com ele. Ele quer que todo mundo ligue para ele quando ele está doente, mas ele não liga para ninguém. Ele quer que todo mundo visite, mas ele não visita. Ele quer que as pessoas se preocupem com ele, mas ele não se preocupa com as pessoas. O crente carnal, ele está sempre precisando e ele nunca tem para dar. Porque ele é ensimesmado. Ele não suporta o tratamento de Deus. Vocês querem ver uma diferença na vida do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro antes era aquele homem impetuoso, que falava, que dizia, não, porque vamos aqui, Senhor, faz uma casa para mim, uma tenda para mim, uma para ti, outra para Elias ali, vamos ficar aqui. Não, Senhor, se tu morrer, eu morro contigo, eu acabo, eu vou até o fim. Esse era o apóstolo Pedro, quando disseram, ei, tu estava lá com o mestre, e eu não. E quem foi o apóstolo Pedro depois? Foi um homem que na primeira pregação, um homem cheio do Espírito Santo, ganhou 5.000 pessoas, numa pregação só, para o Senhor. Imagina a loucura. Está lá no livro de Atos. Você ganhar 5.000 novos convertidos. Não tem líder para isso. Não tinha liderança para discipular 5.000 pessoas. Não tinha. E o que eles fizeram? Vamos para as casas, vamos fazer célula com esse pessoal. O homem espiritual. Vamos falar agora um pouco do homem espiritual. A primeira coisa do homem espiritual, ele é maduro. Maturidade, queridos. Maturidade é o que eu e você devemos buscar na nossa vida. A pessoa madura, ela é uma pessoa centrada. Porque o homem espiritual, ele pensa com a mente de Cristo. Aí um dia, eu fui tão frustrada nesse dia que eu vou compartilhar com vocês. Eu encontrei uma conhecida, que depois de muitos anos ela era pastora. E eu encontrei essa amiga e eu falei assim, eu sabia que ela não lembrava de mim. E aí eu falei, porque eu ia me apresentar para ela, eu ia dizer, olha, eu sou a fulana e tal. Eu falei assim para ela, oi, tu lembras de mim? Aí ela disse, claro que eu lembro, eu tenho a mente de Cristo. Aí eu, ai, bonita, né? Não lembrava coisa nenhuma. Uma mentira do... Aí eu também não quis mais nem me apresentar para ela. Deixa lá com a mente dela lá. Fiquei, #chateada. Mas o crente que tem a mente de Cristo não é para isso não, meu irmão. Não é para lembrar dos outros. A mente de Cristo não é para você se sair dos seus problemas, não. A mente de Cristo é para nós pensarmos como Cristo. Para fazer a vontade do Senhor. A mente de Cristo é para a gente olhar para a pessoa e pensar o que Cristo faria no meu lugar. A pessoa, o homem espiritual, ele consegue entender e avaliar as coisas do Espírito Santo. As necessidades das pessoas, os problemas das pessoas. Quando a gente estuda um pouco sobre a alma, e a gente entende uma coisa, a maioria das coisas que as pessoas fazem, que nos machucam, elas não fazem para nos machucar. Elas fazem porque elas não sabem fazer nada diferente. Às vezes nós estamos com raiva de alguém, porque alguém falou mal da fulana para mim.
E eu nunca fui saber se era verdade. A igreja muitas vezes está chateada, eu estou chateada com o Cris, né? Eu posso falar porque ele sabe que eu não estou. Eu estou chateada com o Cris, porque o Josafá falou, que o Neto falou, e eu nunca perguntei do Cris se é verdade. Muitas vezes a igreja está adoecendo. Se você for estudar a igreja de Corinto, era tanto do problema lá. Era menino que estava namorando a madrasta. E o pessoal não estava dizimando. E uns queriam comer carne dos ídolos, outros diziam que era pecado. Aí o que dizia que era pecado, dizia que ficava escandalizado, aí já queria se desviar. Aí ninguém se arrependia, né, Cris? Não se arrependia, não tinha um Cris lá para dizer, se arrepende, meu irmão. A igreja, ela estava numa confusão. E era aquele negócio, pode ir, não, mas a Paulo disse isso, mas Apolo disse aquilo, mas Jesus é maior. A igreja, ela estava cheia de problemas, cheios de mimimi, cheios de dificuldade. E ninguém chegava para perguntar, querido, você está chateado comigo? Cleiva, tu está com raiva de mim? Dá bem. Não chegava para perguntar. As pessoas não chegam para dizer assim, olha, eu estou precisando de uma visita. Eu estou precisando de um ombro amigo. Eu estou precisando de alguém. Eu tenho uma amiga que é a Delane. A gente é amiga há muitos anos. A idade da Jessiquinha, que vai fazer aniversário terça-feira, eu não vou dizer. Senão ela vai brigar comigo. Né? E de vez em quando a gente passa uma tarde junta, né? Uma vez por ano a gente passa uma tarde junta. A gente se vê todo domingo e a gente põe todos os assuntos em dia. A gente tem assunto que não acaba nunca. E com ela eu posso dizer assim, amiga, o que está acontecendo? Está acontecendo algum problema contigo? Mas, queridos, nós pastores, nós não temos, graças a Deus, o espírito de adivinhação. Os líderes, eles não têm espírito de adivinhação porque é pecado. Se tiver, é pecado. Mas nós temos um coração, nós temos um tempo para conversar. E uma igreja madura não é aquela pessoa que não se chateia com nada, não, plena. Não, são pessoas que são normais. São pessoas que ficam com raiva. São pessoas que ficam chateadas. São pessoas que ficam magoadas. São pessoas que ficam nervosas. São pessoas que têm vontade assim de dizer para o irmão, vá-se embora, pelo amor de Deus, né, para não dizer mais nada. Mas que resolve. Que vai atrás do irmão. Que diz, meu irmão, me perdoa. Que diz para o outro, eu te perdoo. Essa é o crente espiritual. É o crente maduro. É um crente que vive a palavra de Deus. Que manifesta o fruto do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo? Ora, o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que mais? Bondade. Mais um. Vai, Natan. Tudo isso é manifesto no homem espiritual. É fácil, queridos? Não é fácil. Mas é possível. Amém? É possível. Uma das coisas que eu mais luto na minha vida é para me manter assim, para ter uma maturidade. Para quando, sabe, às vezes eu fico triste. Eu fico chateada. Teve um dia que eu fiquei chateada comigo,
que eu falei na frente de todo mundo aqui que eu não perdoava o pastor Eliakim, lembra da situação? Até com a Miriam e tal. E aí depois eu fiquei, por que eu falei aquilo logo na frente de todo mundo lá na igreja, né? Fiquei em casa, remoí aquilo. Mas eu e ele, a gente se resolve. Eu e ele, a gente se resolve. E no outro dia, a gente já está bem. Aliás, é só daqui a pouco, a gente já está bem. Mas isso é maturidade. É maturidade, é porque você tem... Eu tenho a minha opinião, ela pode ser diferente da dele, mas nós caminhamos juntos. Amém? O homem cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento espiritual, ele não adivinha. Ele tem discernimento, ele começa a sentir, esse negócio aí não é de Deus não. Esse negócio está meio estranho. Vai orar, e aí o Espírito Santo incomoda. Ele vai ler a Bíblia, ele vai orar, ele vai estudar, ele vai dizer, não, esse negócio não está certo. Eu estava assistindo uns vídeos ontem, Josafá, de uma profetisa que tem aí, que misericórdia. E aí as pessoas falam mal dela, e ela vai, fala mal dos que falam mal dela na internet, né? Hoje em dia, tudo está na internet. Às vezes, hoje em dia, a gente não precisa mais nem orar, né? Porque está tudo no status e no stories. Né? Não é assim que fala, Jéssica? Nos stories. Porque eu falo tudo errado e ainda sou corrigida em casa. Aí, tem horas que a gente nem precisa mais orar muito, né? Só ir lá nos stories dos irmãos que está lá. É revelação ao vivo e a cores. Mas tem coisas que a gente tem que orar, porque o que é mais importante mesmo, o irmão não põe lá no stories dele, que é os pecados dele, não põe não, né? O que ele está pensando de verdade, não põe não. E aí, a gente precisa entender que crente precisa buscar a Deus, discernir, e isso não é fácil. Lá em casa a gente faz o seguinte, eu, Josafá, Jéssica e Ludmila, toda noite a gente lê 3 capítulos da Bíblia e a gente ora. Aí quem começa, ora, no final. Aí cada um lê 2 versículos até a gente acabar os 3. Tem vezes que a gente passa 3 dias, às vezes a gente passa 1 semana sem ler. Porque acontece isso, aquilo, porque a gente está com sono, porque a gente está cansado, porque um não está. Quando um viaja, quando a Ludmila viaja, a gente fica esperando ela voltar para continuar o livro de novo, né? Não é fácil. Não é fácil uma vida de oração, mas faz parte da maturidade do cristão. Não é fácil. O Caleb, a tarefinha dele lá é bem facinha, né? Para mim, é bem facinha, mas para ele é muito difícil. É o nível dele. E toda vez que ele vai para a escola, ele vai chorando, né? Ele nunca quer ir para a escola. Ele volta satisfeito, olha que ele já está vindo. Ele gosta da escola, mas ele não gosta de estudar. Alguém passa por isso em casa com os filhos? Não, né? Só nós. Gente, eu, na idade em que estou, fazendo faculdade, né? Terminei. Aí, tinha dia que eu ia para a faculdade, eu tinha que tomar um energético. Porque senão, eu já ia com preguiça, com sono, e chegava lá, eu queria dormir. Eu tinha que tomar um energético para ouvir o professor falando. Disciplina. Meu Deus, que coisa horrível para mim é disciplina. A maioria das pessoas tem dificuldade com disciplina. Mas isso faz parte. Eu estava ouvindo esses dias uma neuropsicóloga que ela disse que quando a filha dela nasceu, ela se forçou a gostar de melão para que a filha dela aprendesse a comer melão, porque ela era o exemplo. Eu tenho uma amiga que um dia ela disse para mim, Cris, o que eu faço? Meus filhos não gostam de frutas. Aí eu falei, e você gosta? Não.
Se a gente não tem disciplina com o Senhor, como é que nossos filhos vão ter? Como é que a nossa casa vai andar na presença do Senhor se nós não andamos? Uma outra característica do homem espiritual, ele suporta os fracos. Sabe o que é suportar os fracos? O que é suportar? O que é suporte? É sustentar. Não é isso? Sustentar. O homem espiritual, ele sustenta os fracos. Ele não pode se deixar levar pelos fracos. Ele tem que fortalecer. E isso não é fácil. Ele tem que perdoar o irmão milhões de vezes. É isso mesmo, né? Ele tem que ajudar o irmão várias vezes. Ele tem que dizer, irmão, olha aqui como é que está na Bíblia. Baixa aí uma Bíblia aí nesse teu celular, criatura. E vai ensinar ele. Olha, quando tu quiser achar um versículo, tu faz assim. Ele vai te dar problema e você vai, não é passar a mão na cabecinha dele. Não é fazer com que ele continue medíocre, mas é ajudá-lo a crescer. E se ele não quiser, você fez a sua parte. Mas o homem espiritual, ele suporta. Ele dá suporte. Você quer ver uma coisa que a gente conhece para ver se o pessoal do louvor é de Deus aqui? Você quer ver um teste? Eu vou te dar uma dica. É, né? Misericórdia. Tem irmão do louvor que ele é assim, né? O louvor, que os céus fechados se abram. Né? No dia que ele... Bora, irmãos, louvem ao Senhor. Levanta as suas mãos e fecha o olho, né? Aí no dia que ele está sentado aí na frente, ele está assim, ó. Os céus fecham. Tá, já está repreendendo, né? Por quê? Porque o que nós somos aqui, nós temos que ser aí, lá em casa, no trabalho e aonde nós estivermos. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. O crente espiritual, ele segura a boca dele para não agredir os irmãos. Ele tem temperança no falar. Não é porque foi tratado com ignorância que ele vai ser ignorante. O crente espiritual, ele tem que controlar a boca dele. Pensa no exercício que eu faço a minha vida toda. Porque lá na minha casa, foi isso aí. Lá na minha casa, não tinha muito nhenhenhê não. Era menino sai para lá, menino vem para cá, cala a boca. Né? Minha mãe não tinha essa paciência, não tinha nem tempo para ser gentil com a gente. E até hoje, eu vivo fazendo esse exercício. E lá em casa, o Josafá só faz assim para mim. Parou. Aí eu, tá bom. É tanto que lá em casa, o Josafá, o chorão, eu sou a durona. Agora, quem me conhece aqui sabe que é só casca dura. Não é verdade, Débora? Me ajuda aí. Quem me conhece sabe que é só casca dura. E às vezes eu queria ser diferente. As pessoas dizem assim, nossa, quando eu olho para a senhora, quando eu vi a primeira vez, eu achei que você era antipática, nojenta, que você era metida. Gente, eu queria mudar essa cara, juro. Eu queria mudar. Mas os que me conhecem, sabem que tem muito amor aqui dentro. O crente espiritual, ele busca o interesse dos outros. A gente vê o pessoal da Ação com Fé, com o Cris, né? De vez em quando está lá no grupo. Gente, vamos ajudar fulano, vamos ajudar fulano. E é tão interessante essa coisa do ajudar, do se preocupar com o outro, que a gente vê isso mais na vida de umas pessoas do que de outras. Mas não quer dizer que essas pessoas não ajudam. Nem sempre a gente pode ajudar. Ai, perdão, o negócio está feio aqui. Será que é o ômicron?
nem sempre a gente pode fazer, mas a gente dá para fazer uma vez ou outra, né? Lá em casa, a gente tem o cliente do Josafá. É um pedinte que passa lá 3 vezes na semana e ele grita lá no portão, pastor! Aí a gente faz para o Josafá, o teu cliente. Nas nossas compras, já tem as compras do cliente, que é para dar de 3 em 3 dias alguma coisa para ele, né? Porque se a gente der tudo, aí vai ter que voltar a dar de novo. Então já... Mas tem pessoas... O crente espiritual, o crente carnal, ele não se importa com os outros. Agora, essa igreja aqui, a Comeve, é uma igreja pequena. É uma igreja onde tem muita gente que não tem um poder aquisitivo grande. Mas é uma das igrejas que eu já vi se mover por fazer grandes coisas para muita gente. E a igreja, não sou eu, não é o pastor Eliakim, não é o Cris. É a igreja que se move. É com 10 reais, é com 5 reais, é com 2 reais. A gente tem ajudado, a gente tem lutado aqui dentro da igreja. E eu me orgulho de fazer parte de uma igreja assim. É um orgulho, eu estou falando assim porque orgulho já não é uma... Mas eu tenho orgulho de ser de uma igreja que se coloca para ajudar o irmão. O homem espiritual, ele usa o sofrimento e as lutas para crescer e se aproximar de Deus. O crente carnal, quando ele passa por uma luta, ele já quer desviar. Ele já quer abandonar Deus. Ele já está dizendo assim, não, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não... O crente espiritual não, ele diz assim, o que Deus quer falar comigo nessa luta? O que Deus quer tratar comigo? O que Deus quer para mim? Qual é a área da minha vida que precisa ser tratada? E aí, às vezes a gente diz, Senhor, de novo a mesma luta, Senhor. De novo eu estou passando pela mesma coisa. O que Deus quer tratar comigo? A culpa, agora eu vou culpar os irmãos, chegar aqui com raiva, porque eu estou passando por luta. Vou culpar a Tati, né, Tati? Foi culpa da Tati. Isso é meu com Deus. Deus sabe aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso crescer. Cada dia uma nova oportunidade. O crente espiritual, ele ama ao Senhor, ele ama a obra do Senhor, ele ama o que Deus ama. Aí tu olha para a pessoa do teu lado e diz assim, misericórdia, eu tenho que amar, né? Mas é isso, porque o reino de Deus é feito por amor. Porque o que o Senhor fez por mim e por você foi por amor. Foi por amor que Deus fez isso por nós. Ele deu o seu filho. Ele morreu na cruz. Ele perdoou, ele liberou perdão lá na cruz. Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você, queridos, estamos nesse projeto de crescimento. Eu e você, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Se você tiver alguma coisa contra mim, me perdoe, fale comigo para eu pedir perdão para você. Nós precisamos ser assim um com o outro. Você precisa, eu e você precisamos amar. Porque o reino de Deus não foi feito com armas. Deus não usou armas. Deus não usou um poder bélico. Deus não quis o poder da política. Jesus não veio com a política. Jesus não veio
com o poder dos militares. O Senhor veio com o poder do amor. Quando Paulo estava em Corinto, quando Paulo começou a igreja em Corinto, ele foi no tete a tete, evangelizando. E foi assim que ele criou a igreja de Corinto. Uma igreja problemática, muito, mas ele nunca desistiu dela. Você acha que Deus amou ou não amou a igreja de Corinto? Graças à igreja de Corinto, nós podemos aprender grandes lições na nossa vida aqui. Graças ao erro dos nossos irmãos lá, nós podemos errar menos aqui. Porque nós temos a igreja de Corinto para não cometer os mesmos erros. Eles não tinham a igreja Comeve para não cometer os mesmos erros. Amém? É amor. É amor. Quando a gente sentir vontade de desistir da liderança, viu, Eliel, Cris, Natan, cadê os líderes de célula? Levanta a mão aí. Tem mais líderes de célula aí? Cadê os líderes de ministérios? Quando você sentir vontade de desistir, lembra de Paulo, com Corinto lá? Não temos como desistir. É por amor. E por isso, eu vou convidar vocês a ficarem de pé e nós vamos ler juntos esse texto que a Gigi vai colocar aqui, que aí nós vamos ler juntos em uníssono, não é isso? Vamos lá? 1, 2, 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos homens tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Nós começamos falando de 3 e nós terminamos falando de 3: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Que esse amor seja real na nossa vida. Amém? Pessoal do louvor,
Glória a Deus. Eu ando pelo mundo, mas sua causa é o meu lar.